Que a gente vai falar. O nosso convidado domina esse assunto. Nós vamos convidar para vir ao palco ele, que é o maior medalhista brasileiro na Paralimpíada em 2024. Fenômeno da natação e faz do esporte uma paixão e transforma as dificuldades em conquistas. Nascido com focomelia, foi incentivado por um professor de educação física a fazer natação durante os Jogos Escolares de Minas Gerais, o que transformou a sua vida. Desde então, alcançou resultados incríveis. Vem comigo. 5 ouros nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, 3 ouros no Mundial de Manchester e 3 ouros nos Jogos Paralímpicos de Paris de 2024. Com vocês, o maior medalhista brasileiro, Gabriel Araújo. Mais. Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, sou o Gabriel Araújo, sou Gabrielzinho. No meio da sala dos médicos, me tirou e falou, não, ele vai, eu acredito. Ela correu muito atrás e hoje eu consegui me tornar aí essa pessoa que eu sou. E eu sou muito grato a isso, porque eu tenho um sonho na minha vida, que era compartilhar um pouco da minha história com o máximo de pessoas, e isso a natação vem me proporcionando. E a natação surgiu na minha vida desde os 4 anos de idade. Eu, já passei muitos perrengues, né? Já afoguei algumas vezes na piscina, quando às vezes as pessoas falam, nossa, Gabrielzinho, você nada muito.
você nada demais, parece um peixe, pô, mas mal sabe ele que o peixe já afogou algumas vezes, né? Então, isso não é nem muito provável de acontecer. Mas, é como eu disse sobre os obstáculos. A cada vez que eu passava esse tipo de dificuldade, eu buscava de alguma forma, isso me deixava um pouco incomodado pelo fato de eu não conseguir fazer algo. Porque eu sempre cresci aprendendo que eu sou capaz de fazer o que eu quiser, só basta eu querer. Então, cada vez que eu ficava desse jeito, acontecia algo que eu não conseguia alcançar com um objetivo, eu ficava pensando comigo mesmo, nossa, o que eu tenho que fazer para conseguir dar a reviravolta e conseguir fazer isso que eu quero? Então, depois de alguns perrengues, passou os anos, eu fui aprendendo a sobreviver na água, e assim começou a minha história na natação, que é um pouco curiosa. Eu estudava na escola municipal, uma escola estadual, na verdade, em Corinto, na minha cidade, e surgiu um professor que tinha um olhar extremamente diferente, um olhar de adaptação muito bacana, e ele me mostrou que eu podia ir mais longe do que eu mesmo imaginava, até praticar esportes que eu jamais imaginei. Pô, imagina para mim, uma pessoa com uma deficiência, sem os braços, jogar um handball. Então, é muito importante esse olhar do próximo, e isso foi muito bom na minha vida, porque foi esse olhar dele que ele falou, Gabriel, vou te fazer uma pergunta, você sabe nadar? Ele virou para mim um dia e falou isso, e eu falei, sim, eu sei nadar. E ele virou e falou, tudo bem. Passou uns dias, ele virou para mim e falou assim, eu fiz sua inscrição nos Jogos Escolares de Minas Gerais, ele nunca tinha me visto nadar, mas ele acreditou ali na minha palavra e falou comigo, eu fiz a inscrição e você precisa conhecer o que é o movimento paralímpico, você precisa conhecer o mundo das pessoas com deficiência. E foi quando eu conheci esse mundo, eu vi que é um mundo assim, totalmente diferente e muito legal. A gente consegue ver de tudo um pouco. E eu fui nessa primeira competição, e eu consegui 3 medalhas de ouro, consegui um bom resultado, mas para mim, a minha maior medalha nessa competição foi descobrir que eu, com uma pessoa com uma deficiência muito alta, conseguia fazer algo que só dependia de mim, que seria a natação. Então foi aí que eu falo que é o amor à primeira vista. Gabriel e natação e Gabriel, uma relação de amor muito forte. E eu consegui me encontrar. E as pessoas a gente sabe, né? Pessoa com deficiência hoje no mundo é muito complicado de ser independente, de se encontrar, de fazer alguma coisa que depende só da gente. Então isso para mim foi muito bom. E com o passar do tempo, eu consegui ir evoluindo na natação, mesmo sem ter uma disciplina de atleta. Então, eu falo que a minha carreira começou em 2015, mas começou mesmo em 2019, e eu vou chegar lá, contar para vocês a parte do Gabriel atleta, mas aqui eu vou contar um pouquinho do Gabriel, que passei muitas dificuldades também na sociedade, claro, esse olhar diferente do professor mudou muito a minha vida, mas conviver num mundo diferente hoje é complicado, mas para mim, eu nunca fui diferente. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu sou capaz de fazer o que todo mundo faz. É claro que eu preciso fazer as coisas no meu jeitinho, pode demorar um pouco mais, mas eu sei da minha capacidade, então eu pensava, não, eu vou fazer, não importa o tempo, não importa o que eu preciso fazer, mas eu vou conseguir isso. Então eu consegui fazer muitas coisas, fui aprendendo muitas coisas e assim, com o apoio de pessoas muito importantes, que é a minha família, que para mim é a base de tudo. A família transformou aqui, né, o Gabrielzinho em Gabrielzão, em Gabriel Araújo. Então, eu sou muito grato às pessoas que estiveram comigo, porque eles conseguiram fazer algo, mostrar para as pessoas, né, que uma pessoa com muita deficiência é capaz de conquistar o mundo. E foi o que eu venho fazendo.
eu consegui me encontrar no esporte. E a natação, ela entrou na minha vida nesse ano de 2015, através desse professor, que eu falo com muito orgulho, que hoje eu sou o Gabriel, que muita gente conhece, mas as batalhas que eu tive que passar foi muito difícil, das pessoas chegar e falar, pô, eu vou para uma competição de natação, eu sou atleta de natação, eu gostaria de ajuda para ir para uma competição. As pessoas falassem, mas como que você nada? Porque para muitos o básico da natação, né? Como que você vai aprender a nadar? Bater os braços. Eu não tenho os braços, como que você nada? Então, eu tinha que mostrar para as pessoas poder acreditar em mim que eu conseguia nadar. Então, o quão difícil isso poderia ser e poderia ter me desanimado, mas não. Cada vez que eu ouvia um não, eu falava assim, eu preciso provar para eles que uma pessoa com deficiência também é capaz de fazer qualquer coisa. Então, eu consegui ir mostrando aos poucos as minhas habilidades dentro da água, e com essa conexão que eu tive, todo esse amor à primeira vista que eu falo que eu tenho com a natação, por causa disso, porque eu consigo fazer algo surreal, que para muitas pessoas também, já vi várias pessoas que não têm deficiência, que não sabem nadar. Eu vou perguntar aqui, alguém de vocês não sabe nadar? Tem até algumas pessoas, então assim, eu fico feliz imagina, já ouvi várias pessoas pedindo também, Gabriel, um dia você tem que me ensinar a nadar. Eu falei, é difícil, mas a gente pode tentar. Então assim, fazer uma coisa que para muitos era impossível, mas para as pessoas que achavam impossível, tinha gente que nem sabia. Então assim, se era impossível para mim, imagina para eles que era muito mais fácil e eles não sabem. Então isso foi me dando cada vez mais força de vontade de querer correr atrás, de mostrar para eles que eu era capaz mesmo. E fui evoluindo na natação, e acabou que eu tive bons resultados, fui classificado para competições, e em 2019, tudo mudou na minha vida. Eu tive que fazer uma mudança muito radical na minha vida. Eu morava na minha cidade, só que eu fui para eu estava tão assim, perdido no mundo do esporte, que eu estava classificado para uma competição extremamente importante, e eu não sabia a menor ideia do que eu poderia fazer, que eu estava nessa competição. Então, recebi uma ligação de um treinador de um clube de Juiz de Fora, que fica a 480 quilômetros da minha cidade, e ele entrou em contato comigo, virou para mim e falou, ô Gabrielzinho, tudo bem? E aí, como é que está a preparação para o Open? Aí eu falei, o quê? Que Open? Eu não sabia nem o que era. Então assim, tinha uma cidade do interior, não tinha uma estrutura adequada. Eu comecei a treinar numa piscina de 16 metros. 16 metros. A piscina que eu fui na competição em Paris, por exemplo, foi a mais recente, tem 50. Então, para me dar uma volta na piscina normal, na piscina olímpica, eu tinha que dar 3 na piscina que eu treinava. E isso, como que eu ia treinar para isso? Como que eu ia me tornar um atleta de alto rendimento, se não tinha nem como fazer um treino com a metragem certa? Então, isso foi me incomodando, mas assim, eu procurei estudar primeiro. Isso eu estava com 17 anos, no 3º ano do ensino médio, e consegui me formar primeiro, porque acredito que os estudos, o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. E eu comecei nesse ano de 2019, foi aí que eu falo para vocês que a questão da mudança e da zona de conforto, e é onde a gente tem que se reinventar cada vez mais para poder ir atrás do nosso objetivo, porque eu estava lá preparando para a minha primeira competição, que seria nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, e tive que separar da minha mãe, porque todo esse tempo ela esteve comigo. Então, ela sempre fez as coisas que eu precisava, mas ia chegar esse momento que ela não ia poder me acompanhar, e poderia ser que eu não estava preparado. Então, foi meu primeiro desafio como atleta, que seria, fazer as coisas sozinho.
mas eu me preparei muito psicologicamente com o meu treinador, e ele sempre pensando avançado, sempre falou: ó, Gabrielzinho, eu sou o seu treinador e minha função é te fazer nadar o mais rápido possível e só pensar em nadar, porque você não pode se preocupar com outras coisas. Então ele conseguiu de alguma forma, né? Ele me acolheu na casa dele durante 15 dias para eu poder ir acostumando com outras pessoas, me auxiliando, porque era mais uma dificuldade que eu ia encontrar lá. Mas eu sempre fui me adaptando com essa nova rotina. Eu tive 15 dias para me adaptar e ir para, como se diz, encarar o mundo, né? E ir atrás do meu sonho, que eu tanto busquei, que eu tanto corri atrás, e eu vi que era uma oportunidade ali sensacional para mim. E eu fui muito bem preparado e estava na missão de ir em busca de uma medalha de ouro. Que eu falei assim, eu sou um cara muito competitivo, então eu falei, eu estou classificado para os jogos, mas não quero ser simplesmente mais um atleta. Eu quero me tornar um campeão. Então, o que eu preciso fazer para me tornar um campeão? Eu tive que abrir mão de muitas coisas, principalmente da minha juventude, para ir em busca desse sonho meu. E com isso eu fiquei esses 15 dias fora, longe da minha mãe. Mas assim, eu sabia que eu tinha mais uma pessoa que acreditava no meu potencial. Então, quando eu estava ali, eu lembrava de tudo, de todos aqueles que duvidavam que o Gabrielzinho, pelo menos, sabia nadar. Então, eu consegui, essa era a minha maior conquista. Claro que a gente tem as medalhas, a gente tem as medalhas que a gente sempre sonha, mas para mim, a minha conquista sempre foi esta: mostrar que as pessoas com deficiência, elas são capazes de tudo. Então, só basta uma pessoa que acredite em você. E por que eu falo isso? Porque a gente vive um mundo hoje competitivo. Então, a gente tem que estar sempre se reinventando, se adaptando, para nos tornar cada vez melhor naquilo que a gente faz e para buscar aquilo que a gente tanto sonha. Então, a gente tem que estar sempre pensando diferente, sempre fazendo o diferente. Por causa que as pessoas, elas vão muito duvidar de você, elas vão olhar para você e falar que você não é capaz, mas você sabe o que você quer. Você tem que ir em busca daquilo que você tanto sonhou. E a gente não pode apenas sonhar, a gente tem que acreditar e fazer com que esse sonho se torne uma meta. E não fique apenas um sonho, fique cada vez mais distante. Então a gente trabalha sonhos e metas. E a gente vai atingindo as metas e batendo as metas e realizando sonhos junto. E foi isso que eu fiz, consegui para os Jogos de Lima, conquistei 5 medalhas, conquistei 2 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Então, foi ali que tudo mudou na minha vida, porque eu consegui um resultado bem expressivo e inesperado, sem ter uma disciplina, sem viver uma rotina de atleta. Então, eu vi que, de alguma forma, tudo que eu abri mão, eu não estava dando um tiro no escuro, eu estava com muito orgulho de ter feito essa escolha, pelo fato de que eu realmente vi que as pessoas acreditavam em mim e que eu me encontrei. Então eu podia fazer algo que só dependia de mim, que era nadar. Então isso para mim é a minha maior superação. Porém a superação, ela fica nesse momento, porque a partir do momento que a gente entra no alto rendimento, a gente não vê a superação. O alto rendimento é competitividade. E competitividade é querendo, você tem que querer, claro, que ser melhor a si mesmo, mas você tem adversários. Se você está no topo, você tem pessoas querendo chegar no topo. Ou se você não está e você quer chegar no topo, você tem que trabalhar muito para chegar lá. Então foi isso que eu fiz. Eu falei, olha, o que eu preciso fazer para eu realmente me tornar um campeão? E foi o que eu fiz. Eu saí da minha cidade, larguei minha família, meus amigos. A minha mãe, claro que não, que ela nunca me abandonou. Então, eu fiz essa mudança para Juiz de Fora. É uma cidade de 480 quilômetros de distância de Corinto. Mas eu não tinha muito... quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu não tinha muita coisa para falar assim, não, Gabriel, você foi porque você sabia que ia se tornar um campeão, você ia ser medalhista, multimedalista. Não. Eu fui porque eu acreditava em mim e meu treinador acreditou. Então chegou um momento que ele virou para mim e disse apenas uma frase:
olha, Gabriel, eu não tenho uma estrutura, não tenho dinheiro, não tenho isso para te falar assim, vem para Juiz de Fora que você vai ser rico. Ele não falou isso. Ele falou, Gabriel, você vem para Juiz de Fora que eu te garanto uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020. E isso, para mim, virou a chave na minha carreira, porque foi onde eu vi que eu realmente poderia me tornar um atleta profissional. E em 2019 eu pensei, eu conquistei 5 medalhas, tive bons resultados. Imagina se eu conseguir, se eu virar um atleta, se eu tiver uma disciplina de atleta e conseguir aprender, entender o processo para ser um campeão. Porque todo mundo quer. É muito fácil as pessoas verem a medalha, ver alguém lá no pódio e falar assim, nossa, eu queria muito ser um campeão. Mas será que está todo mundo disposto a pagar o preço, a passar pelo processo de se tornar um campeão? Isso é a parte mais difícil. Porque eu costumo dizer que a competição é o momento mais tranquilo para mim. O mais tranquilo de Gabriel atleta é a competição. O sofrimento é o dia a dia. Não é todo dia que eu estou lá preparado, disposto, que eu tenho que acordar. Nossa, às vezes aquela segunda-feira está desanimado. Nossa, hoje eu tenho que trabalhar. Nossa, hoje eu tenho que fazer isso. Não é todo dia que a gente está nessa disposição. E quando a gente está nessa, o que a gente tem que fazer? Se reinventar. A gente tem que procurar a melhor maneira de quê? De dar o melhor para aquele momento. Pode não ser o melhor que você consegue, mas para aquele momento é o melhor. Então você sempre tem que trabalhar pensando em dar o melhor para aquele momento. Para quando chegar no momento principal, se tornar mais fácil. Você vai passar por todas as dificuldades no dia a dia. Rotina de treino é cansativo, é estressante. Mas imagina, quando você chegar lá no pódio e tiver com a medalha, imagina quando você conseguir bater a sua meta. Porque eu sou uma pessoa que trabalha com metas, mas eu trabalho com metas todo dia. Para mim ser um campeão, eu tenho que nadar bem, eu tenho que me superar. E isso para mim é ser um campeão. Não é chegar lá e ganhar uma medalha de ouro e não entregar o meu melhor. Eu não vou estar satisfeito. Eu gosto de ser o campeão, nadar bem e performar com qualidade, porque sou uma pessoa que me cobro muito e eu sei onde eu posso chegar. Então, no dia a dia, todo ali de segunda a sábado, na minha rotina de treino, das 17 às 21, eu estou ali, pensando, focado. E naquele dia que eu estou mais desanimado, eu penso, não desanimo hoje não, porque se você ficar pensando assim, pode ter certeza que seu adversário está lá uma hora dessa, nadando e querendo seu lugar. Então, a minha mente é sempre essa. Se eu estou desanimado, pode ter certeza que meu adversário, meu rival, não vai estar desanimado e ele está cada vez mais querendo alcançar o lugar que eu cheguei. Então, isso me dá uma motivação de saber que tem alguém querendo conquistar o que eu conquistei. Só que eu sei o que eu passei para estar aqui. Então, eu acredito muito que se eu cheguei até aqui, eu consigo me manter. Que eu acredito que se manter é mais difícil do que chegar. Então, se você consegue ali chegar no topo, bater a sua meta, atingir o seu principal objetivo, você tem que dobrar a meta, porque a gente não pode ficar na zona de conforto. A zona de conforto ela é fácil, só que ela é fácil, mas ela vai te incomodar em um momento. Você está ali falando, nossa, estou tranquilo, bati a meta, estou tudo bem, mas vai chegar um outro mês que você vai precisar fazer mais. Vai precisar fazer o triplo que você fez. Só que você tivesse feito um pouquinho a mais ali, um pouquinho a mais ali, você ia conseguir seu objetivo muito mais fácil no final. E é isso que eu faço. Eu trabalho todos os dias, eu costumo brincar com o meu treinador, que todo dia é dia de bater um recorde. Então, para mim, todo dia é dia de bater recorde. Não é o dia da competição que eu tenho que largar a medalha e bater um recorde. Todo dia no meu treino eu tenho que bater um recorde. Que seja de chegar mais rápido nos 12 metros, nos 15, 25. Assim, todo dia eu tenho que bater um recorde. Por quê? Porque quando eu chegar lá na competição, vai se tornar mais fácil, porque eu já passei pela parte mais difícil, que é na rotina, naquele dia estressante, eu consegui bater a minha meta do dia. Então a meta de lá é consequência de todo o trabalho que eu fiz. Então a meta final, eu falo que quando eu chego na minha competição, é minha hora de divertir. No momento mais tenso da minha vida, que é a hora de competir, é a hora de me divertir, é a hora de eu ser feliz, porque é a hora de sofrer, eu já sofri muito nos treinamentos. Então, no meu dia a dia, eu falo assim, é sofrido, mas é muito prazeroso. Por quê? Porque eu faço com muita alegria e porque é o meu sonho. E eu escolhi viver isso. Eu escolhi estar aqui. Eu escolhi estar nessa piscina hoje treinando
para mim ser um campeão. Então, é uma escolha minha. Então, eu não posso pensar, nossa, eu vou começar a treinar amanhã, porque semana que vem eu vou para uma competição, aí eu vou ganhar uma medalha de ouro, aí eu vou dançar e todo mundo vai falar, ei, Gabrielzinho, parabéns, e vai ser aquela coisa toda. Não, não é simplesmente isso. O processo, ele é doloroso, mas ele é muito satisfatório. Imagina se tudo na vida da gente fosse fácil. Quantas coisas na vida da gente já foi fácil e foi embora mais fácil ainda. Então a gente tem que correr atrás das coisas difíceis, porque vale a pena, vale muito a pena. Eu falo muito em questão de zona de conforto. Eu não gosto de ficar na zona de conforto. A pergunta que eu mais escuto é: ô Gabrielzinho, você tem 22 anos, você já foi em 2 Paralimpíadas, você foi campeão mundial, paralímpico, pan-americano, recordista mundial, e com 22 anos, você tem uma vida pela frente, mas o que te motiva a nadar todo dia? Por que você está nadando todo dia, e se você já conquistou tudo que um atleta pode conquistar? Aí eu sempre falo, nossa, eu conquistei tudo, para mim ainda estou só começando, eu ainda não sou ninguém, eu tenho 22 anos ainda, eu tenho 2 Paralimpíadas, mas eu quero, qual que é o meu objetivo? Entrar para a história do esporte paralímpico. Eu quero que aquelas pessoas lá no início que eu falei, que duvidaram que um dia eu podia nadar, eu quero que daqui a uns anos ela olhe e fale assim: eu duvidei que ele sabia nadar, e hoje o mundo inteiro conhece a história dele, o mundo inteiro conhece quem é ele. Então esse é o meu objetivo. Então, se eu bati um recorde numa competição, qual que é o meu objetivo da próxima competição? Bater um outro recorde. Ah, Gabriel, como que você vai fazer isso? Não sei. Eu vou ter que trabalhar para isso. Então essa é a minha meta, meu método de trabalho, é sempre pensando em ser melhor do que eu a cada competição. E quando eu falo em me superar a cada competição, não é... Eu tenho várias competições no ano. Então eu não posso pensar no objetivo igual vamos pensar nesse ano de Paris, que é um ano diferente, é um ano paralímpico, é o principal objetivo do atleta, é um sonho de todo atleta. Então, quando começa o ano, eu já sei que é algo diferente, eu já sei que eu tenho que fazer algo diferente todo dia, porque eu já passei por experiência em 2020 de que qualquer atenção pode custar caro. Foi onde eu conquistei 2 medalhas de ouro e uma de prata. E a gente teve um ciclo menor, de 3 anos dessa vez, por causa da pandemia, que foi em 2020, que foi um período que para muitos, um período muito perigoso, um período muito ruim, mas eu costumo tirar o lado positivo de todas as coisas. Então, na pandemia, foi o ano que eu mudei para Juiz de Fora. Então, eu fiz essa mudança em janeiro de 2020, em março veio a pandemia para o Brasil. Então, eu mudei totalmente a minha vida para chegar 3 meses e receber um balde de água fria. Poderia muito bem ter desistido, mas foi ali que eu ganhei mais forças. Eu tinha 6 meses de preparação para os Jogos de Tóquio. Então eu teria que ser 6 meses intensos na minha vida. É claro que foi uma situação muito delicada, mas qual foi o lado positivo disso para mim como atleta? Eu tinha 6 meses, os Jogos foram adiados, eu ganhei mais 1 ano de trabalho. Então, eu ganhei mais calma para trabalhar, para fazer com mais qualidade e alcançar o meu objetivo e aumentar a meta. Então, em uma coisa que era para ser só perda, eu consegui ganhar e consegui pensar que, de alguma forma, eu poderia me aprender com isso e evoluir cada vez mais, porque 1 ano depois não é fácil, depois de tudo que a gente passou, as situações, e chegou nos Jogos, quando eu achei que estava tudo tranquilo, eu me preparei muito. Há 1 semana dos Jogos, eu recebi uma das piores notícias da minha vida, eu diria, que eu perdi o meu avô há 1 semana dos Jogos. E então, assim, eu estava preparado para todas as situações da vida, menos essa. Essa foi uma situação que não tem como a gente se preparar. Eu estava preparado para, se eu ficasse em último, se eu ficasse em terceiro, primeiro, segundo, se eu não fosse. Então, isso tudo eu tinha na cabeça, mas eu não imaginava perder uma pessoa tão importante. E é uma pessoa que sempre torceu. Mas eu
partir do momento que eu recebi a notícia, eu só veio para mim e falei, olha, eu sei que da onde ele está me assistindo, eu estou aqui, vou representar ele, vou nadar 10 vezes melhor, e as forças que eu preciso tirar para me fazer o diferencial vai vir dele. Então foi isso que eu fiz, e a partir desse momento, como eu falo, eu consigo tirar a parte boa de tudo. Então isso aconteceu no momento mais feliz da minha vida, foi um dos momentos mais tristes. Então a única coisa que isso pôde me dar um conforto foi que a cada ano que se passou, a cada momento difícil que se passou, eu viro e falo, nossa, nada vai ser mais difícil do que ter que passar por isso. Nada vai ser mais cruel, mais duro de passar do que uma perda. Então, eu não deixo que nada me abala quando eu estou em competição. Eu entro ali na competição, como eu costumo dizer, né? Eu ativo o modo Gabrielzinho aí, que todo mundo vê as partes da dancinha, das medalhas, mas a hora que o Gabrielzinho entra em ação, é algo assim muito diferente. E eu falo isso por quê? Porque a gente tem que estar sempre com esse pensamento. A gente não pode só falar assim, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso conquistar isso, A gente tem que ter a mente de um campeão, mas a gente tem que ter atitude de campeão. Não é só uma mente. E eu estou falando campeão, não sou só eu que sou campeão, porque eu sou medalhista, eu fui para Paris. Todos nós somos campeões. E todos nós temos dificuldade no dia a dia. Não é só o Gabrielzinho. Ah, Gabriel, você tem deficiência, muita deficiência. Pô, seu dia a dia é difícil, você passa por dificuldade. Claro, eu passo. Mas vocês também passam dificuldade. Vocês também têm muita dificuldade. Eu só costumo dizer que, todo mundo aqui mata um leão por dia, só que a gente mata 2. Então, as dificuldades elas vão estar sempre no nosso dia a dia. E por que eu falo que eu gosto dessas dificuldades? Porque eu sempre trabalhei sob pressão. A vida do atleta ela é sob pressão. Ela é pressão o tempo inteiro. Então, eu não posso errar. Eu fico 3, 4 anos para chegar lá em 50 segundos. Eu vivo 4 anos intensos para chegar lá em 50 segundos. 50 segundos para a gente não é nada. Mas para mim, 1 milésimo é muita coisa. Então eu sei que eu tenho que estar pronto. Qualquer detalhe pode me custar uma medalha, uma cor de medalha, tanto para menos ou quanto para mais. Quanto para medalha de bronze ou para medalha de ouro. Então, esse foi o meu método de trabalho, é o meu jeito de trabalhar. E eu fico muito feliz quando eu vejo hoje as pessoas falando, nossa, Gabrielzinho, te assisti. Hoje eu fico muito feliz quando eu vejo crianças, por causa que isso que o esporte está nos proporcionando, é fazer com que todo mundo veja as pessoas com deficiência. A minha vida inteira, eu passava em um lugar e vi as crianças correrem de mim. Hoje, é a parte mais legal que eu falo. Hoje eu vejo as crianças correrem para tirar uma foto comigo. Então, isso sim é uma medalha de ouro. Isso sim para mim é uma vitória. Eu consegui provar para todo mundo que uma pessoa com deficiência, ela já é campeã só de sair de casa. E isso me engrandece cada vez mais, porque quanto mais a gente conseguir isso, conseguir a tranquilidade e as pessoas entenderem que a pessoa com deficiência ela é capaz de estar em qualquer lugar, a gente pode ter um mundo melhor. A gente pode proporcionar coisas melhores para todo mundo. Então, eu vou pedir para passar aí o slide um pouquinho, que é uma frase que eu carrego comigo mesmo, sabe? Que vou esperar passar, eu vou falar a frase para vocês, que é uma frase que eu carrego muito, que... Vamos ver se vai passar. Alguém? Se ele vai mudar. Pode passar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Essa é a frase. As pessoas não entendem o quão obcecado sou em vencer. E essa é uma frase que eu carrego comigo, porque a minha vontade de vencer, ela já veio antes mesmo do meu nascimento. Antes mesmo do meu nascimento.
Porque a minha mãe teve que vencer, o meu pai teve que vencer. Os meus amigos que eu fui encontrando nessa caminhada, porque nessa sociedade a gente tem que estar cercado de pessoas. Passei por muitas pessoas que não queriam a minha presença em tal lugar, mas eu tenho aquelas pessoas que fazem a diferença, que fazem questão da minha presença. Então, eu tinha que vencer essa batalha diária. E vencer, eu não sou um vencedor, não me tornei um vencedor por causa das minhas medalhas. Eu me tornei um vencedor por ter suportado todo o processo até chegar a uma medalha. Porque muita gente quer estar lá, muita gente quer. E eu não vou dizer, você não quer ser um campeão? Quero. Mas e aí, quem aqui não quer ser um campeão? Quem aqui não quer ser o melhor naquilo que você faz? Todo mundo quer ser o melhor. Mas e aí, todo mundo está preparado para abrir mão de muitas coisas e suportar o processo? É muito difícil o processo, mas vocês vão entender o quão prazeroso é esse processo. E para quando você chegar e bater a sua meta e realizar o seu sonho, porque desde que eu vim aprendendo a vida, eu sou um menino muito sonhador. Inclusive estar aqui hoje, para mim é um sonho. É um sonho poder de alguma forma contribuir para vocês, contar um pouco da minha história e saber que a minha história de alguma maneira pode incentivar ou pode ajudar vocês. Isso para mim não tem preço. Eu sou muito grato mesmo a vocês. E a gente, assim, agora eu vou deixar um espacinho no final para vocês, para a gente ter uma troca de ideias mais legal, para alguém que tiver uma dúvida, podem ficar à vontade, eu sou bem tranquilo em relação a isso. Então, quem tiver alguma dúvida, vamos bater um papo aí. Eu contei um pouco da minha história, agora vamos trocar uma ideia e vamos nos divertir também, porque a parte difícil, como eu disse, já passou, que foi a parte de todo mundo conhecer a história do Gabriel Araújo. Agora vamos tirar as dúvidas e vamos nos divertir. Então, quem quiser aí tirar alguma dúvida, é só levantar a mão, o microfone vai até aí para fazer algumas perguntinhas e fiquem à vontade. O Alisson fazer uma pergunta. Que você apresente, Jadson. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Fico muito feliz e lisonjeado em poder ouvir a sua palestra. O meu filho caçula, o Gabriel Abdu, ele tem o seu nome. E nas Paralimpíadas, ele achou algo fantástico de ver alguém do tamanho dele, semelhante a ele, ser um campeão. E isso me marcou de uma forma tão profunda, porque naquele momento, Gabriel, o meu filho, que leva o mesmo nome que o seu, não viu sequer nenhuma diferença. Isso me fez refletir até que ponto a gente está preparado para essa dita diversidade e como a gente vai educar as nossas crianças. E vendo toda essa sua trajetória, essa sua narrativa, a minha maior dúvida é, Gabriel, o que é que você planeja em relação a esse legado que você conquistou com as crianças? Qual o seu pensamento de futuro? Porque ser um representante não é algo tão simples. E você agora tem carregado essa responsabilidade, não só com a nossa nação, por ser o maior medalhista paralímpico, mas também ser essa esperança para as nossas crianças. Muito obrigado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de crianças. E é até às vezes engraçado, porque eu tenho uma relação muito boa com qualquer criança que seja. Daquela que você, tipo assim, que chega perto de você, nossa, você não tem um braço. E aí o pai já fica todo assim, sem saber o que fazer. Mas não é mentira, ela não está mentindo, ela está falando um fato. Eu não tenho um braço. É lógico que não tem. E ela tem que se acostumar a ver isso, ela tem que entender que isso vai ser cada vez normal no mundo. E ela vai passar em todo lugar, vai ter uma pessoa sem um braço, sem uma perna, vai ter pessoas de diversas pessoas. As pessoas sem deficiência. Alguém aqui é igual a alguém? Cada um tem as suas diferenças. A gente tem as nossas diferenças, assim como todos nós. Então, isso tem que ser cada vez mais claro. Que não é um braço ou não ter uma perna que vai nos tornar diferente. A diferença está no pensamento. A diferença está na forma que você conduz as coisas. Como que você vai virar para a criança, vai querer exigir da criança que ela trate uma pessoa com deficiência bem, se quando ela vê uma pessoa, você mesmo sabe o que reagir, o que fazer. Então você tem que deixar. A gente é deficiente, mas a gente sabe conversar, a gente está preparado para esse tipo de coisa.
Então, essa é a parte que mais para mim representa no esporte, é isso. Para mim, ter essa responsabilidade de, as crianças é o futuro do nosso país. Então a gente tem que ensinar elas o melhor possível. Ela tem que aprender que uma pessoa com deficiência, ela vai estar na televisão, ela vai estar na rua, ela vai estar deitada, ela vai precisar de ajuda ou ela não vai precisar de ajuda. Então, assim, temos que ensinar e mostrar para eles que a pessoa com deficiência, a deficiência é apenas uma falta de um membro ou alguma coisa, é só um detalhe. Porque elas sabem que ninguém é igual a ninguém. Mas assim, a minha energia com criança é muito diferente. Igual eu disse, antigamente eu já vi muitas crianças, 90% das crianças, lá o menino sem as mãos e saía correndo. Aí hoje eu passo na rua, o Gabrielzinho, eu quero tirar uma foto com ele. É criança de 2, 3, 5, 10, 12, 20, que todo mundo tem seu lado criança também. E isso é muito bom para a gente sempre deixar esse lado, esse jeitinho criança de todo mundo de ser vivo. A gente não pode deixar esse lado morrer, porque é o nosso lado mais alegre. Então é isso, eu quero mostrar para eles que nós somos pessoas legais, nós somos pessoas normais. Elas podem chegar para a gente conversar, rir, brincar. Então, assim, elas têm que ter esse entendimento. E isso para a gente é muito bom. Não há nada melhor do que a pessoa chegar e perguntar, uma criança, e conversar. E elas vão entender. E isso, o crescimento do esporte está nos proporcionando isso. Porque não era muito de acompanhar as Paralimpíadas. 2016, que foi no Rio, foi bom. 2020 foi melhor, mas não teve torcida por causa da pandemia. Mas 2024 foi uma movimentação muito boa. Então as pessoas hoje tiveram a oportunidade de acompanhar as Paralimpíadas. Então isso ajuda que as crianças hoje, a gente está no mundo moderno, as crianças hoje estão no telefone, televisão. Então todo lugar ela vai ver uma pessoa com deficiência. E ela vai ver uma pessoa com deficiência conquistando alguma coisa. Independente de ser uma medalha, ela vai estar ali competindo, ela vai estar ali de alguma forma aparecendo para ele. Então isso que ele vai ficando cada vez mais comum. Ela virar e falar assim, por exemplo, ela vai ver na televisão, vai me ver nadando, e vai virar e falar assim, não vai pensar, nossa, aquele menino não tem o braço, aquele menino não tem a perna. Ela vai pensar, ele é campeão, ele sabe nadar, ele nada bem, ele nada igual um peixe, que seja. Mas ela vai entender e vai ficar cada vez mais clara que as pessoas com deficiências, elas estão em todo lugar do mundo. Alô? Tudo bem, Gabriel? Meu nome é Carolina. Tudo jóia. E eu sempre quis fazer essa pergunta direta, né, para um atleta medalhista. Então, segue a minha pergunta. Porque você falou da sua motivação, né? Sua motivação é se superar e ser também obcecado em vencer, né? Mas como que você se preparou mentalmente mesmo para chegar, né, aonde você chegou, no sentido de que tem tanta coisa contra, né? A gente tem a discriminação, tem a pressão interna, a pressão social, e aí eu gostaria de escutar isso de você, porque vai ser um aprendizado. Sim. Então, foi como eu disse, né? Naquele momento mais difícil que aconteceu comigo em 2020, a partir daquele momento eu vi na minha vida que nada que acontecesse ao redor do mundo iria me atrapalhar de alcançar o meu principal objetivo de vida. Porque é muito difícil você estar ali lutando contra tudo e contra todos, pode-se dizer. Mas eu sei do que eu sou capaz e eu sei aonde eu posso chegar. Então eu não posso deixar que uma pessoa que está aqui do lado vai virar para mim e falar assim, nossa, nem fosse você eu desistia, nem nada. Não desiste, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque isso é o que a gente mais encontra. E isso não estou falando só do Gabriel. Isso aí, qualquer lugar que você for, você tem um objetivo, você tem um sonho, você, dependendo para onde você fala, você vai ouvir isso. Não mexe com isso não, isso aí é bobagem. Não, então a gente sabe o que a gente é capaz. E a minha motivação sou eu mesmo. Foi como eu disse, eu tenho uma conexão muito forte com a água. E para mim, uma pessoa com tanta deficiência, a natação
ela só depende de mim. É só eu e a água. É claro que tem todo um trabalho, tem toda uma preparação, mas é algo que depende só de mim. Me tornar um campeão só depende de mim. Então, me tornar cada vez melhor a mim mesmo só depende de mim, da minha vontade. Então, essa é sempre, por isso que eu sempre penso assim. Sempre vou pensar, olha, nada isso aí que eu estou ouvindo para mim é diferente. Por quê? Porque eu sei do meu sonho. O meu sonho, ele fala mais alto do que qualquer obstáculo que eu tenho que passar. O que eu penso algo lá para o final do ano que vem, até chegar no final do ano que vem, que é o Mundial, o próximo Mundial. Vamos ser um campeão. Nossa, até chegar lá tem muita coisa que pode acontecer. Mas eu sei que eu vou conseguir passar por tudo. Por quê? Porque o meu objetivo final, ele é muito maior. O propósito, ele é muito melhor. Então, eu tenho que aprender a viver o processo para poder desfrutar do resultado. Fechou? Tem alguém que tem mais alguma dúvida? Então, eu espero que tenha somado para vocês, de alguma forma ajudado. Eu fico muito, igual eu falei no início, fico muito feliz de estar aqui hoje. O meu maior sonho de vida, só que o esporte tem me proporcionado isso pela visibilidade, que um dia as pessoas conhecessem a história do Gabriel Araújo, do Gabrielzinho, aí vocês podem chamar como quiser, podem ficar à vontade, mas é que as pessoas conhecessem essa história, e eu espero de alguma forma ajudar, e vamos sempre acreditar na gente mesmo. O que a gente mais encontra são pessoas para nos desanimar, para nos colocar para baixo, mas você sabe o que você tem que fazer para ser o melhor, para você viver bem, para você ficar bem. Então vamos procurar aquilo que é diferente, vamos buscar fazer diferente, a gente fala muito de adaptação para a pessoa com deficiência, nós vamos colocar mais em prática um pouquinho dessa palavra para todos nós, adaptação, porque a gente tem que se adaptar ao mundo. Imagina se o mundo todo tivesse que adaptar as pessoas com deficiência, nós somos minoria, então a gente tem que adaptar ao mundo, a gente tem que chegar no mundo e falar, eu posso estar aqui, e as pessoas, assim como você está aqui, eu posso estar também. Então a gente tem que se adaptar em algo que aconteça no trabalho, a gente precisa fazer algo, sempre tem que fazer algo diferente em busca do nosso objetivo. Então é o recado que eu deixo para vocês, vamos colocar mais em prática essa palavra adaptação e tirar ela de ser somente para a pessoa com deficiência. O mundo é uma adaptação, a gente tem que se adaptar cada vez mais ao mundo. Hoje o mundo está muito mais moderno, mais tecnológico. Então, assim, cada vez mais, cada dia que passa, a gente tem que se adaptar. Então, vamos colocar mais em prática essa palavrinha aí. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E muito obrigado. Espero ter contribuído com vocês, tá bom? Uma salva de palmas, olha, quanto exemplo, quanta motivação sendo aplaudido com força. Eu digo que a gente, quando bate palmas, a gente bate do jeito que o coração das pessoas está tocando. E é o coração acelerado. É o orgulho dessa forma da gente ser brasileiro, de saber que tem vários ouros aí te representando. Muito, muito, muito obrigada. Ninguém daqui vai sair igual de como a gente chegou. E essa é a nossa missão, essa é a missão da BRAP. Muito obrigada por todos vocês e por vocês estarem aqui na palestra do Gabrielzinho. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Valeu, e a gente vai aproveitar e agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Obrigado eu. A gente agradece a GL Eventos, Ambev, ao Sebrae, a Red Bull, ao Guichê Web. Nós agradecemos também aos nossos apoiadores que prestigiaram o nosso congresso, Feeling Eventos Estruturas, FC Max Estandes e Cenografia, Pan Herrera Produtora, RP Lighting Iluminação, LPL Iluminação e LED, Sunshine Painéis de LED, Can Energy,
Geradores e Elétrica, Tucasom, Sonorização, NN Segurança. Muito obrigada por vocês estarem conosco nesse nosso evento. Lembramos que a 4ª Expo ABRAP continua até às 10 horas da noite, com inúmeras oportunidades. Aproveitem! E assim, nós chegamos ao fim das palestras do 9º Congresso Brasileiro de Promotores de Eventos, um ano em que o setor evidenciou o compromisso que tem com o Brasil. Mas, para nos despedir, vamos relembrar como foram esses dias? Bora lá, o nosso vídeo after. Vida longa, ABRAP. Tchau, pessoal. Até 2025.